pastor da outra igreja não quis me batizar porque eu tinha a orelha furada. Tinham dois rapazes conversando na porta da igreja e um deles falou assim: eu vou me batizar. E aí o outro perguntou pra ele: ah, mas você já não era batizado? Aí ele falou assim: não, o pastor da outra igreja não quis me batizar porque eu tinha a orelha furada. E gente, essa frase alugou um triplex na minha cabeça. Eu fiquei pensando: quantas pessoas já foram impedidas de se aproximar de Deus por regras que Deus nunca criou? Porque quando você lê os evangelhos, parece que Jesus estava constantemente fazendo uma coisa, aproximando quem a religião afastava. Os religiosos diziam: não toque neles. Jesus tocava. Os religiosos diziam: eles são impuros. Jesus sentava à mesa com eles. Os religiosos diziam: eles não merecem. E Jesus dizia: venham até mim. E às vezes eu me pergunto se algumas igrejas não acabaram construindo exatamente as barreiras que Jesus veio derrubar. Porque, veja só, em nenhum momento a Bíblia diz que alguém precisa ter uma aparência específica para ser amado por Deus. Em nenhum momento Jesus perguntou para alguém: antes de eu te receber, deixa eu ver se você está dentro do padrão. A mulher samaritana tinha um histórico complicado. Zaqueu era corrupto e rejeitado por todo mundo. Mateus trabalhava para o governo romano e era visto como traidor. A mulher pega em adultério foi arrastada para o meio da praça porque estava em pecado. E Jesus recebeu todos eles. E não porque Jesus aprovasse todos os comportamentos, mas porque ele sabia que transformação acontece depois do encontro e não antes dele. O problema da religiosidade é que ela frequentemente tenta exigir frutos de quem ainda nem teve a oportunidade de criar raízes. E talvez seja por isso que tanta gente está machucada. Tem gente que foi julgada pela roupa, pelo cabelo, pelas tatuagens, pela aparência, pela história que carregava. E aos poucos começou a acreditar que Deus pensava igual. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: nem toda voz que falou em nome de Deus representou Deus corretamente. Jesus disse que os maiores mandamentos eram amar a Deus e amar ao próximo. E eu acho que existe algo muito errado quando alguém sai de um ambiente religioso se sentindo mais rejeitado do que acolhido. Se você foi ferido por pessoas da igreja, eu sinto muito, de verdade. Mas não se afaste de Deus pelos erros de quem deveria ter parecido mais com ele. Porque Jesus continua sendo diferente de tudo isso e talvez hoje seja o dia de separar uma coisa da outra. As feridas que pessoas causaram do amor que Deus nunca deixou de sentir por você. Para mais reflexões que aquecem a alma e te aproximam de Deus, me segue.